Olá, como vão vocês? Eu sou a evangelista Alda Borges e trago da parte do Senhor uma mensagem para o seu coração. Receba essa palavra e aprenda do Senhor. Nós estamos chegando ao final de ano, nós estamos num tempo muito festivo, um tempo de muitas correrias, e eu gostaria de convidar você a uma reflexão. Muitas vezes é necessário nós trazermos à memória algumas coisas que nós já sabemos, mas não refletimos sobre elas com mais profundidade e nem gastamos tanto tempo assim. Vejam só, nós nos acostumamos tanto com a vida cristã, com os aspectos da vida religiosa. Nós nos acostumamos mesmo até com a palavra de Deus, que às vezes esquecemos os princípios mais elementares que ela quer nos ensinar. Portanto, hoje eu quero te convidar a refletirmos nesse tempo em que há tantas luzes, bolas coloridas, coisas lindas de se ver. Eu gosto dessa época do ano. Eu tenho uma alegria imensa, não é só por causa da cor, se bem que eu tenho uma preferência por ela, mas é também por causa da data tão significativa, tão especial para o mundo cristão. A encarnação do Verbo, a vinda de Jesus ao mundo, é motivo mesmo de grande alegria e de contentamento para todo aquele que se diz cristão, para todo mundo cristão. A vinda de Jesus ao mundo, ela é muito representativa, ela é muito especial. Portanto, ainda que você não tenha muitos motivos pessoais para se alegrar, alegre-se com o motivo eterno. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso deve alegrar sobremaneira o coração de todos aqueles que creem na palavra do Senhor. A grande pergunta nesse tempo tão paradoxal, tempo de muita fartura para alguns, muitos presentes, e para outros de extrema pobreza, às vezes até mesmo de tristeza, de escassez, para alguns tempo de enfermidade. Mas eu quero perguntar a todos, aqueles que estão com a mesa farta, ou para aqueles que faltam algumas coisas, ou para aqueles que não têm absolutamente nada, quem é Jesus para você? Natal é tempo de refletir sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não gostaria de deixar passar esse tempo sem te convidar para essa reflexão importante. Quem é Jesus para você? Eu não estou falando apenas do Jesus histórico. Eu não estou falando apenas do Jesus que às vezes é lembrado na época do Natal. Eu estou falando e quero refletir com você. Quem é Jesus para você pessoalmente? Você conhece Jesus? Você tem um laço estreito com Ele? Ele já é o Senhor e Salvador da sua vida? Quem é Jesus? Essa pergunta, ela é uma pergunta que nos convoca a refletir sobre não apenas o Natal e a importância dele para o mundo cristão, mas é uma pergunta que exige uma resposta pessoal. Quem é este? Essa foi a pergunta dos escribas e fariseus. Eles viam os milagres que Jesus operava, eles observavam o ministério de Jesus e logo faziam uma pergunta: quem é esse? Pergunta que eles não podiam responder. Os que estavam com Jesus à mesa, tomando refeição com Jesus, também faziam a mesma pergunta: quem é esse? Esse não é o filho de José e Maria? Não é aquele que nasceu em Belém? Não é aquele que morou em Nazaré e foi criado ali? Os próprios discípulos de Jesus faziam essa indagação. Muitas vezes no coração dos próprios discípulos
abatia uma dúvida, e eles então perguntavam: quem é esse? Herodes também fez essa pergunta. E o povo que estava em Jerusalém no domingo de Ramos também perguntou: quem é esse? Quem é esse? Muitas vezes, e de algumas formas e de muitas maneiras, no decorrer da história, pessoas estão perguntando: quem é esse? O próprio Jesus instigou essa pergunta. Ele fez essa pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta aos seus discípulos: quem? Aí o povo está dizendo que eu sou. E os discípulos responderam: ó Senhor, alguns acreditam que o Senhor é Elias, outros acreditam que o Senhor é João Batista. Então Jesus faz uma pergunta direta aos seus discípulos: e vocês? Para vocês, quem eu sou? É curioso porque os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram instigados e convocados a uma reflexão a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Os discípulos souberam responder. Jesus faz essa pergunta aos fariseus, um grupo de religiosos da sua época. Certamente eles não sabiam responder de forma convincente e categórica quem era o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos informa que diante dessas perguntas, algumas pessoas responderam quem era Jesus. O próprio Herodes, diante dessa indagação, ele responde: esse deve ser João Batista que ressuscitou. Por quê? Porque Herodes estava com o coração aflito. Ele havia mandado decapitar João Batista e agora ele pensa: João Batista voltou. Para algumas pessoas, Jesus era Elias, o profeta que não morreu, que foi trasladado. E algumas pessoas certamente pensavam: Elias está aqui entre nós. Outros respondiam que era Jeremias ou algum dos outros profetas tão bem conhecido pelo povo judeu. Algumas pessoas diante de Jesus, eles não respondiam perguntas, eles faziam afirmações. Eles diziam o seguinte: esse tem demônio, é um endemoniado. Imaginam isso? Outros diziam: ele é pecador, contrariando completamente aquilo que a palavra de Deus diz. E alguns diziam: ele é um embusteiro, um enganador do povo. Se você ler atentamente, você vai perceber que haviam essas cogitações e falas a respeito de Jesus. E os próprios discípulos de Jesus, ao vê-lo andar por sobre as águas, eles falaram: é um fantasma. É um fantasma. Eles chegaram a essa conclusão que ele não podia ser um humano, mas ele era um fantasma. E Maria Madalena, na porta do sepulcro, sem reconhecer o Senhor Jesus Cristo por causa das lágrimas, do choro, ela entendeu que era o jardineiro que ali estava. Eu não sei quem é Jesus para você. Eu estou apenas citando aqui o que a palavra de Deus diz, de pessoas incrédulas, o que elas pensavam a respeito de Jesus, e até algumas pessoas que caminharam com Jesus, o que eles pensavam a respeito dele. Agora, havia algumas respostas que são respostas necessárias, respostas que eu e você, durante a nossa vida, durante o nosso ministério, nós precisamos passar adiante. Pedro, ele responde de uma forma incisiva, maravilhosa, a respeito de quem era Jesus. Vamos aprender aqui com a palavra de Deus. Jesus pergunta aos seus discípulos: mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? E Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta que todo cristão precisa dar sem nenhum temor, sem nenhuma dúvida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E onde aprendemos isso? Nós aprendemos na palavra do próprio Deus. O próprio Pai fala a respeito do Filho: esse é o meu Filho amado,
em quem tenho prazer? Resposta do Pai a respeito do seu Filho amado. A palavra de Deus nos diz e fala que o Senhor Jesus Cristo é o Verbo eterno que habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. A palavra de Deus é categórica em dizer essa verdade eterna. Eu quero que você saiba hoje que Jesus é Emanuel. O evangelista Mateus fala claramente a respeito disso. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus está presente conosco aqui e agora. A grande revelação aconteceu. Deus está entre nós. E o Natal é um tempo oportuno para lembrar dessas verdades eternas, que às vezes a correria nos impede, os nossos afazeres, a compra dos presentes, o pensar no que vai ser servido, a mesa posta, os parentes a serem recebidos. Nós esquecemos da grande verdade eterna, que Jesus é Deus e Ele habita entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os discípulos reconheceram a divindade de Jesus. Os apóstolos foram homens movidos pela certeza da presença de Deus com eles, por isso havia um avanço do evangelho no mundo. Eles eram impulsionados pela presença de Deus na vida de cada um deles. A encarnação do Verbo, o advento do Messias ao mundo, ele é tão significativo que ele não pode ser reduzido a apenas o que você vai comer, beber ou presentear. Ela é a grande verdade de Deus, o grande amor de Deus sendo revelado a toda a humanidade por meio do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, reconhecendo essa verdade eterna, ele faz uma declaração bastante significativa quando ele escreve a sua epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, que era um perseguidor do evangelho, agora ele faz uma declaração. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é que você vai declarar a respeito de Jesus? A minha sugestão é que você comece a escrever quem é Jesus para você. Que você faça uma declaração de fé ou uma confissão de fé escrita e que essa declaração te acompanhe todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande e forte abraço para você.